Oi, gente. Como que é difícil cumprir metas? Eu fiz uns vídeos e não terminei. O certo era postar toda semana e já quebrei, já faz mais de um mês que eu não posto. Mas hoje eu tô aqui com vontade de falar algumas coisas, com vontade de compartilhar alguns sentimentos. E o primeiro sentimento que vem aqui é a persistência. Eu não sei se você é como eu, que você sofre muito com essa questão, né, de criar bons hábitos. Eu comprei para fazer oração. Eu comprei olha, super lindo, gente, super lindo. Olha só, isso aqui. Não sei se você já viu, já ouviu falar, já percebeu. Então você coloca aqui papelzinho de oração, tá? Você coloca aqui o papelzinho de oração. Eu já andei fazendo algumas orações. Então, olha só. Eu tive algumas experiências muito interessantes com que a oração tem poder. Tem esse pastor, né, que ele fala muito sobre o derramamento do Espírito Santo. E ele fala que nós temos que orar pedindo para Deus sobre o derramamento do Espírito Santo. Gente, deixa eu mostrar para vocês a árvore de Natal, só que a luz tá desligada. A luz tá desligada, gente. Mas olha só que linda. Tá desligada as luzes. Tá desligado. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Dá um pouquinho. Mais luzes. Mas não é enough, não é o suficiente. Vamos lá. Muito linda, gente, essa árvore. Muito linda. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de falar de Jesus para as pessoas, sabe? Ah, olha só. Que legal, gente. Muito legal, né? Então, gente, o que acontece é o seguinte. A experiência que eu tive, a pequena experiência que eu tive foi a seguinte. Então eu orei ontem, orei pelas pessoas que eu limpo a casa. Então como que eu faço? Eu coloco o nome dessas pessoas e oro por elas. E o mais legal é que quando o papel termina de queimar, daí sobe aquela fumaça, sabe? Quando sobe aquela fumaça, pra mim, é como se tá subindo a minha oração até os céus. Eu gosto muito disso, porque faz eu me sentir assim, sei lá, eu gosto do que eu sinto ali. Eu tenho que pôr uma roupa pra lavar. Então tá. Você acredita que essa semana, limpando a casa dos meus clientes, teve um que não. Eu tenho 3 clientes, né? Na verdade, eu tenho 4, mas o outro, ele conhece Deus. E você acredita, na primeira cliente, porque só tinha Papai Noel, tudo em volta da casa dela. Mas hoje, essa semana, eu vi o presépio. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, totalmente secular. Que eu só via Papai Noel, só via aqueles telefones que tem aqui, sabe? Aquela caixa vermelha de telefone que tinha assim, antigamente. Então,
E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquela caixa, aquele presépio. Tava escondidinho lá no canto, sabe? Mas era um presépio até grande. Eu fiquei feliz. E hoje foi muito legal. Eu deixei o meu celular no segundo andar da casa que eu fui, porque eu não tinha o Wi-Fi daquela pessoa, nada assim. E daí eu tava usando o do meu celular mesmo, internet do meu celular. Só que tava toda hora cortando, e o meu celular tava lá no segundo andar, e eu tava embaixo limpando. Aí, quando o dono da casa quis que eu usasse o Wi-Fi dele, aí eu fui usar. E o que aconteceu? Gente, eu gosto muito do cheiro desse aqui. Demais. Aí o que aconteceu? Tô usando esse aqui, gente, ó. Não sei se aí tem. Tá? Aí, gente, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Eu falei pra ele, né? Eu tava explicando, então, eu deixo lá em cima e tal, não sei o que das contas, né? Aí ele falou assim... porque daí fica mais perto de Deus. É porque eu falei assim, que pega. Eu falei, quando eu deixo meu celular aqui embaixo, não pega, mas lá em cima pega. Aí ele... É porque tá mais perto de Deus. Ai, gente, quando ele falou aquilo, eu gostei muito. Aí eu fiquei muito feliz quando ele falou aquilo, gente. Fiquei muito feliz quando ele disse aquilo pra mim. Eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, sim. Falei, isso mesmo. Aí ele... Pra mim, isso já foi um sinal, assim, sabe? Pra mim, isso já foi um sinal. Um sinal de que Deus tá no controle. E outra coisa também que aconteceu comigo, muito, muito, muito interessante, é que eu disse pra uma menina alguma coisa sobre Deus. E essa pessoa falou pra mim assim, nossa, você tá... A pessoa que eu vi você falando sobre Deus, você falou com tanta propriedade. Ela falou, você falou com muita propriedade. Mas agora eu tô vendo uma outra pessoa. Gente, foi uma situação assim que eu achei incrível, porque a menina que estava... Eu achei que eu tava ensinando Deus pra menina, mas na verdade ela tava ensinando Deus pra mim. Daí eu achei isso incrível. Simplesmente achei incrível, porque ela, na verdade, que tava ensinando Deus pra mim. Então, assim, Deus, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, Ele faz o trabalho com as outras pessoas que você está orando, faz, mas Ele também trabalha no seu coração. Ele também, porque nós também, não é porque a gente conhece Deus e quer falar de Deus para as pessoas que a gente já está pronto, espiritualmente criado, adultos. Ainda falta sempre a gente. E Deus, na sua maravilhosa graça e sabedoria e soberania, Ele ensina a gente. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque Deus estava ali falando comigo. Ó, gente, tudo. Entendeu? Ele estava ali falando comigo. Deus estava ali me ensinando. Não era só eu que estava ensinando. E daí aquilo eu me senti indigna, sabe? Essa que é a palavra, eu me senti indigna. Mas era um sentimento bom. Era um sentimento bom, um sentimento muito bom.
Era um sentimento muito bom sentir aquilo. Não era um sentimento ruim, não. Então, é isso, gente. Que Deus, ele tenha... Que Deus, ele... A gente é assim, ó, igual esse sofá aqui, sabe? A gente é igual esse sofá. A gente é tudo quebrado, sabe? A gente é quebrado. Mas Deus, ele é maravilhoso. Deus é especialista. E daí, você simplesmente tem que fazer o teu melhor com aquilo que você tem. Então, o que eu tenho agora é isso. É isso que eu tenho agora. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E a gente vai indo pra frente. Então, por enquanto, um falou de Deus, o outro fez alguma coisinha. Mas tudo cresce se a gente não desiste, né? Das nossas orações, se a gente não desiste. Se a gente não desistir... Se a gente não desistir, a gente vai alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. A gente vai alcançar, porque Deus, ele cria pessoas, né, que... Deus é o Deus de oportunidades. Deus sempre, ele é infinito, né? Deus é infinito. Então, ele vai... Então, não tem como se a gente não desistir. E Deus, ele vai... E a gente vai conseguir alcançar as nossas metas. A gente vai conseguir. Se a gente não morreu, é porque ainda a gente tem coisas para alcançar. Não é verdade? E a gente vai conseguir alcançar. Então é isso, amados. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que você consiga, assim como eu na luta aqui, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, que você consiga também. Que a gente consiga, acima de tudo, amar, né? Amar as pessoas que estão em volta da gente. E para isso a gente precisa de oração mesmo, né? Porque a gente mesmo é difícil. Então a gente tem que continuar buscando amar essas pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos clientes, os nossos irmãos, todas as pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente não se canse de fazer o bem. Porque são desses que é o reino do céu. Então, se você é um sofredor assim como eu, porque eu sou, é uma luta, muitas vezes, né? Às vezes a gente sofre para amar nós mesmos. Não é verdade? Então, tá bom. Beijinho.